Teve um amigo meu que me deu esse negócio bonito aqui, ó. E escreveu aqui a dedicatória, no final ele falou assim, joga aquele caderninho feio fora. Muita intimidade, né, irmão? O problema é dar essa liberdade, né? Aí acontece isso. O cara deu o presente, mas cornetou meu caderninho. E eu fiquei triste de ter que abandoná-lo. Confesso para vocês. Fiz o esboço todo no outro caderninho. Feliz e contente. Tive que abandoná-lo. Deixar para trás. Às vezes é preciso deixar para trás algumas coisas que a gente gosta, né? Nossa vida também é assim. A gente precisa deixar coisas para trás, para continuar caminhando, para continuar experimentando novas coisas na presença de Deus. Eu queria agradecer algumas irmãs que eu encontro aqui, tem algumas senhoras que me abraçam, algumas estão aqui, essa aqui é uma, abençoada. E alguns sabem, né, que eu fiz uma operação em janeiro, fiquei 6 meses me recuperando, tive trombose, embolia pulmonar, a coisa ficou ruim, quase, né, comecei a ver a luz assim, venha. Não. Eu resistindo ao chamado. E aí, semana passada eu fui ao médico, semana passada não. A minha esposa implica que minhas datas são tudo meio... Semana passada pode ser mês passado, tá, irmãos? Já vai acostumando, né? Quando a gente fala assim, semana passada, ela fala assim, não foi semana passada, foi há 2 meses atrás. Foi mais ou menos, né? 2 meses. Eu fui ao médico novamente, rever meu tendão, estava tudo bem, rever meu coração, rever meu pulmão, e algumas coisas estavam tudo liberado. No último que eu fui, ele falou como é que estava e tal, eu falei assim, e ele, aí, como é que você está? Eu falei, não, já voltei a treinar um pouquinho, já voltei a correr, aí ele me olhou assim, aí quando no final eu falei assim, Jair, eu falei, pô, voltei a jogar futebol, ele, pô, pelo amor de Deus, aí não, tu voltou a jogar futebol? Eu falei, eu fiz aquela cara assim, né? Aí ele falou, pô, não dá para tu ficar, se contentar em só ver pela televisão, né, os jogos. Eu falei, pô, doutor, aí isso me quebra. Só ver pela televisão, ainda mais quando o futebol é o futebol atual, assim, de alguns times cariocas, principalmente, dificulta um pouquinho mais. Mas eu queria agradecer essas irmãs que oraram por mim esse tempo todo. A gente percebe esse envolvimento, essa relação de oração. Eu sou muito grato a Deus, porque as irmãs oraram, os irmãos oraram, os homens oraram muito também no nosso ministério, e eu estou plenamente recuperado. Amém? O médico não liberou tudo, mas eu me liberei. Amém. Glória a Deus. Outro dia o colega me perguntou também isso. Falou, pô, mas você fez isso. Aí eu fiquei assim, sem graça. Não fiz nada disso, não. Fiz muita coisa que eu aprendi na faculdade, fui exercitando, melhorando, me liberando devagarinho, minha esposa vigiando, perguntando, orando mais do que tudo isso. Está dando certo por enquanto, seja o que Deus quiser. Amém? Mas eu queria compartilhar com os irmãos hoje um texto que Deus moveu o nosso coração. Essa nossa igreja tão amada, a Igreja de Cristo que está nesse lugar, e o tema que foi me dado é uma igreja que ama e por isso serve. E Deus... Como? Não entendi. Minha esposa está falando alguma coisa, eu fiz alguma besteira? Não vou esquecer de você nunca na minha vida, meu amor. É impossível. Quando eu entrei aqui, a irmã me chamou, falou assim, a sua esposa está linda. Eu falei, ela não está, ela é linda. É a minha lindinha, né, Romão? A minha linda, né? Eu também tenho a minha linda, Romão, graças a Deus. Quem não tem, ora, né, irmão? Continua orando, quem sabe, o Senhor pode abençoar. Às vezes não abençoa como a gente quer, mas como Ele quer, né? A mim, Ele abençoou como Ele quis, que eu não teria essa condição, mas
Deus é misericordioso. Vamos ao que interessa, né, irmão? A gente fica brincando, tá vendo? Essa igreja é uma bagunça mesmo, é você que é culpado, Júnior. Essa igreja é... 1 Coríntios, capítulo 13, fala desse tema, que é o amor, que a gente tanto fala e que a gente tanto escuta por aí. E aí eu fiquei meditando um pouquinho em casa sobre isso. Primeiro, para entrar no tema, falar sobre amor. Porque uma igreja que ama e que serve, na sociedade em que todos nós estamos inseridos já há muito tempo, né, alguns há mais tempo do que outros, e a gente foi vendo ao longo da história essa palavra amor se tornando um misto de coisas que a gente às vezes nem consegue explicar, né? Porque tudo é amor, tudo é caracterizado pelo amor, e nem sempre aquilo se caracteriza com o que realmente a Bíblia fala que é amor. Então o amor, todo mundo, eu te amo, 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 e a gente vê desastre, traição, ódio, abandono, tristeza, agressões. Então assim, a gente ouve falar assim, é o marido e a mulher. Não, eu amo, eu amo. No outro dia, há um espancamento. E o marido espanca a mulher. No outro dia, a mulher fala, eu amo, ela também espanca o marido também. Faz alguma coisa nesse sentido. Então, quando a gente começa a ouvir, falar sobre amor, a gente fica meio confuso, porque o que é amor? Como se caracteriza o amor? Que amor é esse? Que amor é esse tão falado, tão cantado em todas as letras e músicas e até em alguns louvores, mas que na prática a gente não percebe isso acontecendo no dia a dia? Que amor é esse? E esse texto de Coríntios capítulo 13 fala sobre o amor, que a gente costuma muito ouvir falar nos casamentos. Mas esse texto aqui está sendo escrito para a igreja. Então esse amor aqui não é só para o casamento. Ele também serve para o casamento, porque o casamento é uma relação de duas pessoas, uma relação entre pessoas que vão morar junto, vão caminhar junto, e só amando para caminhar junto, irmão. Para caminhar junto, pertinho, todo dia, né, Romão? Lado a lado. A gente foi batendo um papo outro dia daqui até o nosso campo de futebol, nosso culto de segunda-feira de manhã, e a gente foi falando sobre o amor também, falando como é bom ter alguém que nos ama e como é bom amar alguém. Mas esse amor vai se traduzindo no dia a dia de várias formas e de demonstrações de carinho, de afeto, de repreensão, de abraço. E de tudo que vai acontecendo no nosso dia a dia, vai se caracterizando esse amor. Esse amor tem uma característica, esse amor tem uma maneira de ser, uma maneira de viver. Se isso não acontece, talvez não seja amor. Ou talvez seja outro tipo de amor. Por isso que é bom que a palavra de Deus dá esse discernimento para todos nós. Então a igreja é o lugar de amor. Amém? Ou deveria... o amém foi fraco. A igreja é um lugar de amor, amém? Amém? Ou deveria ser, né? Não é isso? É um lugar de amor. Por quê? Porque deveria ser. Porque nós, um dia, entregamos a nossa vida ao Senhor e o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós. Quando há esse movimento em que o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós, aí sim abre-se uma possibilidade de amar. Sem o Espírito Santo a gente vai ver que é praticamente impossível amar. Aí você fala assim, não, pastor, eu nem sou evangélico e amo. Mas que amor é esse? E a gente vai tentar discernir sobre isso. Por quê? Essa igreja de Corinto é uma igreja, por exemplo, que mais deu trabalho para Paulo. E um dos motivos dessa situação de Paulo em relação a Coríntios é ele dedicar um capítulo inteiro, capítulo 13, só para falar sobre o amor. Porque essa era uma igreja
que recebeu o evangelho, se formou, se desenvolveu numa cidade super importante, miscigenada, com muita gente misturada, de tudo quanto é jeito, tudo quanto é família, cultura, foi se misturando, e se formou uma igreja em que dentro dessa igreja existia muita confusão. Então, na igreja que era para ser um espaço de amor, era um espaço de muitas outras coisas. Muitas outras coisas. E a igreja de Corinto, quando ele começa a carta, ele vai dar uma moral para a igreja de Corinto e fala assim, não, essa igreja é uma igreja abençoada. É uma igreja, por exemplo, que não lhe faltava nenhum dom. Todos os dons espirituais foram derramados nessa igreja e essa igreja manifestava todos esses dons. Dom de cura, dom de profecia e assim sucessivamente. Tudo estava acontecendo e ele falou assim, ó, essa igreja realmente está de parabéns. Ela foi abençoada por Deus e foi derramada sobre vocês todos os dons espirituais. Mas havia um problema. Ela ainda não tinha entendido esse tipo de amor, porque como ela tinha todos os dons, ela achava, temos tudo e vai dar tudo certo. Temos todos os dons espirituais, tudo que precisamos de Deus temos, é só caminhar agora que vai dar tudo certo. Só que quando a gente continua lendo a carta, vai sendo relatado, e a Bíblia é muito boa, por isso ela não esconde os detalhes, ela não conta só o que está dando certo, ela conta o que está dando errado também. Porque Deus gosta dessa transparência e dessa legitimidade de que tudo que está acontecendo tem que ser tratado, tem que ser falado, tem que ser exposto, para que não haja engano, para que não haja confusão. Então a igreja tinha todos os dons, mas ela tinha vários problemas juntos. Estava tudo embolado ali. Existia traição, facção, vaidade, trairagem, mentira. Existia tudo junto. A mesma igreja que se reunia e via na prática a manifestação dos dons de Deus, ali dentro existiam coisas que não agradavam a Deus, que precisavam ser tratados, porque existe uma maneira de viver melhor, irmãos. Existe uma maneira de ser igreja melhor. A proposta do reino de Deus é que essa igreja seja uma igreja em que o amor esteja entre nós. Mesmo diferentes, mesmo pensando em alguns assuntos diferentes, mas o que nos move é o amor. O que nos faz continuar caminhando juntos, adorando juntos, trabalhando juntos, é o amor. A gente reúne um grupo e vai trabalhar, vai subir o morro. Natal está chegando, a gente vai todo mundo junto trabalhar. Ali cada um é de um jeito, cada um veio de uma família, cada um de uma cultura, cada um de uma maneira diferente de pensar, mas a gente se une em volta do mesmo objetivo, em volta do amor de Deus que está em nossos corações. Por isso que a gente consegue caminhar juntos. Senão, não dá para caminhar juntos. Sem esse amor, não dá. E aí ele chega no capítulo 13 e fala sobre o amor. Agora, que amor é esse? Que amor é esse, irmão? Tão difícil. Porque quando a gente vai vendo Jesus e vai vendo ele falando de como tratar o inimigo, por exemplo, a gente olha e fala, não dá. Desse jeito aí não dá. Eu não consigo tratar desse jeito. Nem alguém que não é meu inimigo, eu não consigo amar desse jeito. Como é que eu vou conseguir amar o inimigo? Se eu não consigo amar o meu irmão só porque ele vai votar em alguém diferente de mim, né? Tem gente com dificuldade de amar o irmão porque ele politicamente ele é diferente. Porque ele gosta de uma coisa que eu não gosto. E isso é o suficiente para a gente não se amar mais. Para a gente só se suportar. Para a gente só frequentar a mesma igreja. Mas eu não quero que ele fale comigo, não quero que ele fale comigo. Ele faz o dele, eu faço o meu. Cada um no seu quadrado. Ele pensa diferente de mim, ele faz o dele, o problema é dele.
Pô, mas o irmão está passando sufoco, está difícil, está desempregado, está sem dinheiro, está passando fome. Aí o problema é dele, irmão. Não tem nada a ver com isso, não. Porque quando o amor de Deus não permeia o nosso coração, quando ele não se aprofunda no nosso ser, todas as coisas cooperam contra a comunhão. Todas as coisas cooperam contra essa paz que precisa existir entre nós, entre o povo de Deus espalhado pela face da terra. E essa dificuldade de entender esse amor é claro, porque no português, quando a gente fala sobre isso, amor é amor. E aí tu fica, pô, que amor? Que amor? Como assim? Como é que ama? Como é que não ama? Quando a gente olha no grego, ajuda um pouquinho, porque existem diferenças na palavra amor. Então existe o amor ágape, o amor filéu, o amor eros e outros tipos de amor. Definindo um pouquinho melhor isso, aí você vai entender. Quando você fala do amor eros, é o amor sexual, é o amor, aquela paixão, aquela que pode ser uma loucura, que pode piorar, porque o pecado vai... Essas coisas vão piorando por causa do pecado. Então, o amor que era para ser uma coisa de atração sexual, que poderia ser saudável, deveria ser saudável, porque o amor eros também é um amor saudável, pode ser. Só que o pecado vem e distorce esse amor também, e ele se torna um problema. Porque aí ele se torna só uma relação entre duas pessoas, com um amor que se transforma em eu vou usar você, você vai me usar, e depois está tudo certo, cada um segue o seu caminho. Era um amor que era para acontecer também entre marido e mulher, que se amam e se desejam sexualmente, e isso é saudável. Mas o pecado vem e distorce isso de tal maneira que o amor que era para ser uma bênção se torna o quê? Uma maldição. Então, quando você vai entendendo esses tipos de amor, que é o filéu, que é da amizade, daquela relação entre os irmãos, em que tem prazer de caminhar junto, de estar junto, é um outro tipo de amor. E existe o amor de Deus, que é o amor ágape, que é o amor incondicional. Então, quando Paulo começa a falar sobre esse amor, é interessante que ele vai falar lá, ó, vamos ler o texto, capítulo 13. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos e não tiver amor, serei como o sino que ressoa e como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não houver amor, nada disso valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se envergonha, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se irrita com facilidade, mas não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Que amor é esse? É o amor que a gente costuma ver por aí? Quando você fala isso no casamento, até assusta, né? Que o casal fala, meu Deus, será que eu tenho condições de amar desse jeito? Tudo espera, tudo suporta, tudo sofre. Mostrando para nós que é uma decisão que tem que ser bem pensada, porque é um amor difícil de ser alcançado. E eu quero dizer para você nessa manhã que é um amor impossível de ser alcançado. Por isso que muita gente casa e depois de um ano, você não dá, não suporto. Eu não suporto caminhar junto com essa pessoa. Eu amava muito essa pessoa e agora não amo mais. Por quê? Porque esse amor que foi declarado no dia da cerimônia não é o amor que nós estamos falando aqui. Esse aqui é outro amor. É outro nível de amor. É outro patamar. É outra condição.
é outra situação, é um negócio, e quando você começa a ler, tu vai ficar ficando preocupado a cada passo, a cada versículo, tu fala, meu Deus, que amor é esse? Eu teria condições de ter esse amor? Eu quero te dizer, eu e você não temos condições de amar desse jeito. Fica muito claro, quando a gente lê o texto, que esse tipo de amor aqui não dá, irmãos. Porque o amor que a gente está acostumado, o amor que a gente está disposto, é o amor o seguinte, eu amo muito a minha esposa, mas é fácil amar a minha esposa. Que ela me ama, que ela cuida de mim, porque ela se dedica a mim. Todo dia. Dedicação, paixão, alegria de servir, de abençoar. Isso acontece comigo também, prazer de servir, abençoá-la, cuidar dela, proteger, fazer tudo para que ela seja feliz. Aí fica mais fácil, eu a amo, ela me ama. Agora, se ela não faz o que eu gosto, se ela não faz o que eu preciso, se ela não faz o que eu quero, aí vai se tornando difícil amar. Vamos ser sinceros, é assim ou não é? Nossas relações de amor são pautadas nesse princípio, infelizmente. Enquanto me agradar, eu já fiz gabinete com muitos casais e alguns falaram, pastor, não dá mais, não quero, não amo, já amei, não amo mais, e agora está insuportável caminhar juntos. Aí eu olho para a cara do sujeito, falei, é verdade, irmão? E como é que vai ser? Não, vou procurar outra pessoa para amar. O que vai acontecer normalmente? Ele vai se separar, vai procurar outra pessoa para amar, porque ele tem o desejo de amar e de ser amado. Aí ele procura outra pessoa, encontra outra pessoa, casa com outra pessoa, começa amando essa pessoa até algum tempo. Porque daqui a algum tempo acontece a mesma coisa. Aí a gente faz a pergunta. Esse rapaz, um deles, eu fiz essa pergunta. Falei assim, mas que amor é esse que você tem que já acabou? Começou e acabou. Porque o amor aqui está falando que ele é contínuo. É um negócio, irmãos, é um negócio difícil de acontecer. A gente precisa entender que amor é esse. Que amor é esse que vai entrar no nosso coração e vai nos fazer caminhar junto a vida inteira. Que amor é esse que vai entrar no nosso coração e vai fazer a gente servir a Deus a vida inteira? Que amor é esse, irmão? Esse amor tem algumas características. E essa igreja ainda não tinha entendido, hoje a gente não entendeu, Pedro não entendia, de vez em quando ele se empolgava e Jesus tinha que dar um cortezinho nele, e a gente vai perceber isso aqui, porque amar é um desafio, irmãos. Nós somos desafiados a amar. E o amor é a melhor prova de espiritualidade. Como eu posso avaliar se alguém é espiritual ou não? Nós erramos isso muitas vezes. Eu já errei. Porque a gente, quando olha para alguém, a gente começa a querer entender se ele é espiritual, e a gente fala assim, pô, mas fulano é muito usado por Deus. Prega muito bem, que unção. Alguém sobe aqui, começa a ministrar com violão, e aí você chora, se emociona, fala assim, rapaz, esse cara é espiritual, é um homem de Deus. Pode até ser, mas pode não ser. Sabia disso? Porque o texto diz aí, ele faz uma relação de alguém, de uma igreja, que tinha todos os dons. Então você pode encontrar alguém que prega muito, ora muito, canta muito, serve os pobres, está disposta a morrer pelo necessitado, boas obras, ele pode fazer tudo sem imaginar, porque o texto vai mostrando tudo isso aí, no final vai assim, ó, nada disso mede se ele é espiritual ou não. Porque ele pode ser carnal e fazer tudo isso.
é um negócio ruim da gente acreditar, contraria as nossas crenças, expectativas, mas alguém pode pregar a vida toda e ser carnal, meu irmão. Um pastor pode ser carnal. Um ministro de louvor pode ser carnal. Mas é muito bom. Ele pode ser muito bom. Pode ter recebido o dom de Deus. E mesmo assim ser carnal. Viver uma vida de carnalidade. Vivendo uma vida de pecado. Longe de Deus, mas o cara é bom. Claro que um dia a conta chega, e vai chegar, mas aí o problema é dele. Aqui eu e você pensamos em nós. Porque para mim não interessa se alguém prega bem ou prega mal, eu tenho que cuidar de mim, irmão. Eu preciso ver a minha vida como está, qual é o meu nível de amor. Se é esse amor superficial, se é esse amor só carnal, se é esse amor só de prazer, ou se eu estou passando por esse outro nível, que é o nível do amor de Deus. Tudo isso pode ser feito sem amor. Mas isso tudo pode ser feito com amor. Cuidado. Porque a gente é terrível, a gente tem que esclarecer, né? Porque senão a gente pensa, não, então todo mundo que faz isso é carnal e não é espiritual. Não. É possível também ser usado por Deus, atender os pobres, se sacrificar, trabalhar, servir na igreja, servir lá na rua, fazer tudo isso e também ser espiritual, irmão. Não é porque faz e porque tem os dons que ele não é espiritual. É possível ser espiritual e fazer, e é possível ser carnal e fazer. O que não é possível é ser espiritual e não fazer. O que é ruim é quando a pessoa fala que é espiritual e se demonstra espiritual, mas não consegue amar, irmão. O Júnior falou uma coisa que não tem como. Eu lembrei, Júnior, do negócio do perfume. O perfume, depois que você joga, depois que ele cai na tua pele, não tem como segurar. Quem chega perto sente cheiro. E eu vou acrescentar, Júnior, porque isso aconteceu, eu já contei isso aqui pregando há muito tempo atrás. A gente tinha uma escolinha de futebol aqui nessa quadra da nossa igreja, e existia um garotinho que vinha toda semana. Todo dia ele estava aí. Aí um dia ele chegou com um short mijado, português bem claro para os irmãos, aquele cheirinho agradável. Aí ele chegou, professor, e brincou, jogou, tem que estar junto, não tem jeito. Aí ele vem, senta na minha perna, me abraça e me gruda assim. Aí eu, mantive a postura, abracei, brinquei, meu short com cheiro de xixi depois, mas está tudo certo. E ele foi embora para casa. E o dia continuou, as aulas continuaram. No outro dia ele volta. Aí a professora que estava comigo começou a dar aula também, brincando. Eu sentei de novo, ele veio de novo, do mesmo jeito, sentou na minha perna, me abraçou, me apertou, encostou. A professora ficou incomodada. Falou, ô fulano, sai daí, deixa o professor em paz. E ele saiu. Eu não vi nada, a vida continua. Quando acabou a aula, ela foi falar com ele, falou assim, pô, tu fica agarrando o professor o tempo todo, não sei o quê. Aí sabe o que ele falou? Falou assim, pô, o perfume dele é muito bom. E pior, Júnior, eu vou acrescentar. Eu vou embora para casa e o perfume dele fica em mim. Roubando meu perfume. E ele foi para casa, e na época eu comentei aqui que o único, como é que eu vou dizer? A única coisa que eu conservei da minha época áurea de jogador, que Deus a tem em bom lugar, é o perfume. Pô, cara, para usar um perfume bananado é difícil, viu? Eu me endivido, parcelo em 15 vezes,
Mas eu gosto do perfume de verdade, não gosto de perfume de mentira, não. E vocês sabem que o perfume de verdade, ele fica o dia todo. O bananada só fica 2, 3 horinhas. O outro não, tu bota de manhã, à tarde, tá cheirando ainda. E isso aconteceu com ele grudou em mim, Júnior, cheirou, gostou e ficou nele. Aí ele no outro dia queria abraçar de novo, ó, e queria... Então assim, irmão, quem é visitado pelo Espírito de Deus, quem é batizado com o Espírito Santo de Deus, quem recebe o Espírito de Deus, não dá para cheirar diferente. As pessoas vão sentir o cheiro, irmão. E eles vão querer te abraçar, porque é cheiroso. É gostoso estar com você. E quando ele te largar, ele vai sair com esse cheiro. Você percebe isso? Você não precisa gritar, você não precisa exortar, você não precisa falar que ele vai para o inferno, você não precisa fazer nada. Você precisa só dar um abraço apertado. Teu cheiro vai grudar nele, irmão. Você está entendendo, gente? Mas é uma coisa natural. Isso vai acontecendo pelo caminho, você vai passando e as pessoas vão sentindo o cheiro. Era igual o velho que a gente conversou, né, irmão? Semana passada, o profeta passava todo dia pela mesma rua. Aí um dia a viúva falou assim, eis ali um homem de Deus. E eu vou chamar ele para estar na minha casa. Aleluia. Só que esse cara nunca tinha feito nada. Ele nunca fez ar livre no portão dela e pregou para ela. Ele só passava todo dia. Só que ele passava para lá, passava para cá. A mulher olhou e falou assim, ali está um homem de Deus. Nós precisamos entender isso, irmãos, claramente. Esse amor, quando ele entra e permanece. E é esse espírito, é esse amor que vai nos ajudar a entender tudo isso. E isso vai começar a fluir de nós com naturalidade. Porque, como diz lá em João 13, isso é o amor é o nosso testemunho. É nesse amor que eles vão perceber que nós somos discípulos. A palavra diz que se nós não nos amarmos uns aos outros, eles não vão saber que nós somos discípulos. Eu não preciso prioritariamente pregar para saber que é discípulo. Porque tem gente pregando que não é discípulo. E as pessoas já perceberam. Tem gente pregando que não é discípulo, irmão. E isso tem trazido coisas contrárias ao reino de Deus, repulsa. Esse cara, eu conheço uma pessoa, não vou falar o nome, mas que quando o meu filho entrou na igreja e viu ele pregando, falou assim, pô, esse cara é pastor, pai? Eu falei, é. Ele falou, cara, aonde nós trabalhamos, ele é insuportável. Todo mundo odeia ele no trabalho. E ele descobriu num dia que ele veio aqui no culto. E o cara estava pregando aqui. Fomos embora para casa e ele falou, pai, esse cara é pastor? Meu Deus, que problema. Ele lá é insuportável. Olha só a palavra, que palavra forte. Ele fedia, irmão. Ele não tinha o cheiro de Cristo, irmão. Ele não conseguia exalar esse perfume. O cheiro era ruim. É difícil isso, mas é verdade, irmão. Mas o problema não é nosso, o problema é dele. Agora, qual é o teu problema? Qual é o meu problema? Qual é o perfume que você está exalando, irmão? Na sua casa. Vamos começar pela nossa casa. Porque o amor deixa marcas. Marcas profundas. E Jesus, de novo com Pedro, João 21, fala assim, Pedro, tu me amas? Olha como é que o negócio trazia confusão. João 21.
Pedro é confrontado. Pedro, tu me amas? Ele, pô, tu sabe que eu te amo. Pergunta de novo. Pergunta a terceira vez. Só na terceira vez ele fala, esse amor aí que você está falando, não. Essa é a pergunta, irmão. É isso que vai definir, é isso que vai fazer a gente ser ou não ser, a gente ser feliz ou ser infeliz. O quanto nós amamos a Jesus, é isso que define tudo, irmão. Esse amor define todas as coisas. Porque o amor de Deus, quando ele entra em nós, esse cheiro muda. E ele vai trazendo essas marcas. Ele é sofredor, benigno, não invejoso, não busca seus próprios interesses, não se irrita, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Então a pergunta de Jesus para você hoje, para mim primeiro, Josimar, e aí? Tu me amas? Ou tu gosta de pregar? E aí, Josimar? Qual é a tua? Uma outra liberdade, né? Se estivesse aqui hoje, Josimar, qual é a tua? O que você quer da vida? Quer me amar mesmo? Tem certeza que só dá para amar, querido, desse jeito aqui, se o Espírito de Deus vier. Se o Espírito de Deus não vier, não dá. Se o Espírito de Deus não vier e mudar o nosso coração, mudar a nossa mente, nosso entendimento, a gente vai amar como todo mundo ama aí fora. E canta ainda. Canta, canta, canta. Mas não consegue amar o filho. Como é que pode? O cara canta de amor, mas não consegue amar o irmão. O irmão que mora na casa dele, que dorme na cama do lado dele. Ele canta de amor, faz prosas de amor, faz versos de amor, ganha prêmios porque escreve, faz tudo maravilhosamente bem. Mas a esposa não consegue conviver com ele porque ele é insuportável. Essa é a pergunta do milhão. Tu me amas? Tu me amas, Sentinelle? Tu me amas? Léo? Tu me amas mesmo? Jair? Mesmo sem canudo. Essa é a pergunta para mim e para você. Porque senão tudo que a gente está fazendo está sendo em vão, irmão. Cantar em vão, tocar em vão, pregar em vão. Tudo se torna vão. Porque só o amor vai referendar isso. Qual o nível do nosso amor? Eu escrevi aqui só para não esquecer. Primeiro, qual o nível do nosso amor por Jesus, irmão? Se não começar nele, todo o resto vai perdendo sentido. Então, qual é o nível de amor por Jesus? Qual é o nível de amor pelas pessoas que estão pertinho de você? Sua casa, seus filhos, sua vizinhança. E vai saindo. E vai até os confins da terra. Qual o nível de amor pelo seu bairro? Qual o nível de amor pela sua cidade? Qual o nível de amor pelo seu país? A gente odeia todo mundo, irmão. Não, odeio meu bairro. Eu odeio meu vizinho. Eu odeio... Quando o Júnior estava falando aqui, eu lembrei disso. Quando o amor de Deus... Nós estamos com um problema grave. Eu queria chamar a minha esposa maravilhosa, que vai vir aqui à frente. Porque quando Deus ministrou isso ao meu coração, ela estava na sala. E aí, Deus ministrou o coração dela também, na mesma hora.
E a minha vontade é que eu pudesse cantar a música, mas eu não posso. Deus não me permite. Porque não ia causar amor nos irmãos. E aí, até o lenço ela traz para mim, cuida meio de mim demais, né? Aí quando ela escutou o que eu falei, e na mesma hora a gente botou, a música entrou, ela foi ministrada também. Então aí, como eu não posso cantar, ela vai cantar. Se eu fosse o Romão, eu poderia cantar. No meio da mensagem é bom, né? Quando o pastor canta, que ele vai e tem assim, na hora vem a música, ele começa a cantar, a igreja canta também, é uma benção. Comigo não dá para fazer isso. Mas eu tenho uma mulher que faz isso com muito mais qualidade. Queria que você ficasse de pé, querido. E adorasse ao Senhor. Todos vamos cantar. Quem é criança aí, eu digo que quem tem menos de 50 crianças, não vai conhecer. Mas você que tem um cadinho mais, que nem eu, você vai conhecer. Vamos declarar isso para o Senhor. O meu louvor é fruto do meu amor por Ti, Jesus. De lábios que confessam o Teu nome. Oh, Deus. É fruto de Tua graça e da paz que encontro em Ti. E do Teu Espírito que habita em mim. Ainda que as trevas venham me cercar, ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão, para sempre hei de Te louvar. Ainda que os homens se levantem contra mim, ainda que cadeias venham me prender, meus lábios não se fecharão, para sempre hei de Te louvar. Este é o nosso coração, Senhor. O meu louvor é fruto do meu amor por Ti, Jesus, de lábios que confessam o Teu nome. É fruto de Tua graça e da paz que encontro em Ti e do Teu Espírito que habita em mim, Declare mais uma vez. O meu louvor é fruto do meu amor por Ti, Jesus, de lábios que confessam o Teu nome. É fruto de Tua graça e da paz que encontro em Ti e do Teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que as trevas venham me cercar, ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão, para sempre hei de Te louvar. O meu louvor é fruto do meu amor por Ti, Jesus, de lábios que confessam o Teu nome. É fruto de Tua graça e da paz que encontro em Ti e do Teu Espírito que habita em mim, que habita em mim.
Glória ao Senhor. Ainda que as trevas venham me cercar, ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão. Para sempre hei de te louvar. Ainda que os homens se levantem contra mim, ainda que cadeias venham me prender, meus lábios não se fecharão. Para sempre hei de te louvar. Vamos repetir isso pensando o seguinte: o que é esse louvar? É um sorriso, é um abraço com amor, é uma palavra de incentivo, uma palavra de carinho, é um desculpa sem querer, com licença, me perdoe. Isso é um louvor ao Senhor. Todos juntos? Meus lábios não se fecharão para sempre, para sempre hei de te louvar. Aleluia. Me amas? O Senhor pergunta para você nessa manhã: me amas? Aproxime-se do Senhor, querido. Busca Ele com sinceridade. Ele não rejeita o coração quebrantado. Deixa as armas de lado. Deixa os preconceitos de lado. Deixa a religião de lado. Só Jesus. Vai só Ele. Abre teu coração. Declara o seu amor por Ele de verdade. E o Espírito de Deus que habita em nós nos fortalecerá e nos fará caminhar na presença dEle até o último dia, com alegria, mesmo em meio ao sofrimento. Nós te louvamos, Senhor. Te louvamos pelo teu amor, que nos inundou, que nos abençoou, que continua guardando o nosso coração. Te louvamos pelo teu amor, que possamos te amar de verdade, com a capacitação do teu Espírito, a continuar te adorando em todo o tempo, todo dia e de todas as formas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, querido.